Você realmente sabe o que é leitura? Muitas pessoas na internet falam a respeito de técnicas de leitura. Como ler, vamos fazer leitura dinâmica ou não, e aí começam vários debates, mas eu sinto que muitas vezes falta uma definição clara do que é leitura. E se você compreende o que é leitura, você começa a ler muito melhor. Por acreditar nisso, eu decidi trazer esse vídeo. Mais uma vez, estou aqui com o meu caderninho. Vamos ao nosso vídeo de hoje. Bom, a leitura tem dois pontos. O primeiro ponto é decodificar e o segundo ponto é interpretar, compreender o que o texto está dizendo. Nesse sentido, aqui no Brasil e também em muitos outros lugares do mundo, nós estamos com dificuldades para fazer as duas coisas. Eu recebo crianças de 8, 9, 10 anos que ainda não leem ou se fazem leitura, leem de um modo inadequado para a idade. E já me aconteceu, inclusive, de receber pessoas no primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio que não liam, não decodificavam como esperado. E o que é decodificar? Decodificar é você pegar um código, as letras do alfabeto, e transformar essas letras em som e também retirar o sentido a partir desses sons. Então, no Brasil e no mundo, nós temos problemas com isso, porque atualmente as pessoas pensam que não é necessário ter um método, mas que cada criança vai construir o seu próprio conhecimento e assim ela vai aprender a ler. Isso não é verdade. A criança precisa ser ensinada a ler. Então você que é pai, você que é professor, precisa estar ali perto dela, ensinando, mostrando, olha, essa letra faz tal som, e juntando essa letra com essa letra, juntando esses dois sons, dá isso. A criança precisa ter uma instrução clara, porque se ela não tem instrução clara, ela não vai aprender. E muitos pais, muitos professores têm medo de ensinar as crianças porque eles pensam que ensinar é tirar a liberdade das crianças. Essa ideia vem de uma premissa falsa, que é a premissa de que a pessoa pode construir o seu conhecimento sozinha e de que alguém que ensina está como que oprimindo a pessoa. Mas pensa comigo, o seu filho ainda não sabe andar, suponhamos. Qual das duas opções é oprimir o seu filho? Deixar o seu filho lá, no canto dele, sem aprender a andar, ou pegá-lo, fazer algum exercício, ensiná-lo a andar, mostrar como é que anda, levantar quando ele cai? Obviamente, você deve ter compreendido que oprimi-lo é deixá-lo onde ele está, porque senão ele nunca vai aprender a andar e nunca vai conseguir ser livre. Então, nos estudos é a mesma coisa. Você precisa ensinar. E ensinar não quer dizer que você vai bater no seu filho, não quer dizer que você vai xingar o seu filho, não quer dizer nada disso. Essa confusão acontece justamente porque os pais e os professores que estão ouvindo essas ideias viveram talvez em uma geração em que o ensino estava associado à surra, em que o ensino estava associado à gritaria, à humilhação, mas não quer dizer que eu preciso tirar tudo. Eu posso perfeitamente manter o ensino e fazer esse ensino com leveza. Não é porque eu vou ensinar a alfabetização que eu vou humilhar a criança. E eu já tenho outros vídeos aqui falando sobre isso. Então, é possível corrigir sem humilhar. É possível dizer, não, agora você errou com a criança, sem que isso se torne um trauma, uma coisa horrível para ela. Então, note que, para que a criança aprenda a decodificar, ela precisa de um caminho claro. Eu tenho um outro vídeo aqui falando de alfabetização, mostrando qual é esse caminho de modo mais claro. Você pode acessar o canal e assistir a esse vídeo. Depois disso, a pessoa já sabe decodificar e ela precisa decodificar bem. Como assim decodificar bem? Ela precisa ser fluente na leitura, ou seja, conseguir ler as palavras com precisão, dizer que palavra é aquela, sem muita demora. Depois disso, ela precisa saber dar a entonação correta ao texto. Uma coisa é quando eu leio uma pergunta, outra coisa é quando eu leio
um ponto final. Outra coisa é quando eu leio uma exclamação. Para cada tipo de pontuação e para cada situação, eu preciso de uma entonação diferente. Um ponto importante é que essa entonação melhora ao longo do tempo. Porque se a pessoa já aprendeu a ler, já aprendeu a decodificar, e ela começa a estudar gramática, essa entonação dela vai melhorar com base na gramática que ela estuda. Então, ao passo que eu consigo reconhecer, por exemplo, o que é uma oração, o que é um aposto, o meu modo de ler vai melhorando, porque eu compreendo que aquilo é um aposto, que aquilo é um vocativo e eu dou o tom certo para aquilo. Depois, a leitura também melhora, ainda dentro da gramática, quando eu estudo, por exemplo, as figuras de linguagem. Então, quando eu leio um trecho de Machado de Assis, quando eu leio um trecho de um autor qualquer e eu noto que ali existe uma ironia, o meu tom de ler muda com base na gramática que eu sei. Então, você precisa entender que a decodificação tende a melhorar com o tempo se você continua estudando e se aprimorando na gramática do idioma. E também se você lê cada vez mais, porque muitas pessoas cuidam só da gramática e esquecem da leitura. E a gramática sem a leitura não tem função quase que nenhuma. Eu estava brincando falando isso com uma pessoa um dia desses. De que adianta dar aula de gramática a uma pessoa e depois a pessoa sai da aula de gramática e vai ouvir pagodão? Não serviu de nada, a pessoa não vai usar aquilo dali em momento nenhum da vida dela. Então, se você vai estudar gramática, você precisa ler bons textos. Dito isso, esse primeiro ponto da decodificação, que é a parte mais basilar da alfabetização, que é a parte mais basilar do estudo de linguagem, é necessário que haja compreensão, interpretação. E essa ideia da interpretação tem sido muito distorcida nos dias de hoje. Porque assim que a criança é alfabetizada, são aplicadas atividades de interpretação que, na verdade, não são interpretação alguma, são, na verdade, achismo. Por quê, gente? Interpretação não é olhar para o texto e achar que eu sei o que o autor disse. Interpretação não é isso. Interpretação é você entender exatamente o que o autor falou. Então, não tem como ler Machado de Assis, por exemplo, aquilo que ele falou no Dom Casmurro, ele disse A e eu entendo C e está tudo bem. Não está. Então, a gente não lê os textos para imaginar o que o autor disse, porque senão não tinha necessidade de ler os textos. A gente ficava só imaginando aqui e estaria tudo certo. Então, quando eu leio um texto, eu preciso extrair o significado dele. Eu preciso extrair aquilo que o autor disse. E, além disso, eu extraio aquilo e eu preciso encontrar aquilo na realidade. Então, eu preciso ler, entender o que o autor disse e buscar exemplos na realidade a respeito daquilo. No caso da literatura, não tem essa necessidade tão grande assim de encontrar o similar na realidade, porque a literatura já serve justamente para colocar uma estrutura da realidade na tua cabeça. Por exemplo, eu leio A Morte de Ivan Ilitch. A leitura daquele livro é para colocar na minha cabeça, no meu imaginário, um exemplo de homem que viveu e ao longo da vida se preocupou com as vaidades humanas, mas depois ele nota que viveu uma vida mal vivida. Então, eu coloco essa imagem na minha cabeça. Quando eu leio Dom Quixote, eu coloco outra imagem. Mas, principalmente nos textos teóricos, eu preciso ler aquilo, abstrair o significado e encontrar exemplos na realidade. Isso é leitura. Então, eu decodifico e eu interpreto, eu compreendo aquilo que o autor disse e não aquilo que eu acho que ele disse. Por que eu estou enfatizando tanto isso? Porque essa parte da compreensão é muito esquecida nos dias de hoje, deixada de lado, e muitos professores reclamam: porque o meu aluno não sabe interpretar. É claro que ele não sabe interpretar. A interpretação de texto precisa ser ensinada. E se você não sabe interpretar e não sabe um caminho claro para ensinar o seu aluno a fazer isso, como você espera que ele interprete? Como você espera que ele compreenda? Tem alguns alunos que eu acompanho há pelo menos 3 ou 4 anos. Eles estudaram sonoridade da linguagem comigo,
estudaram morfologia, têm feito leituras e agora estão um pouquinho maiores, então eu vou aumentando a dificuldade dos textos. Um dia desse, uma aluna minha leu Padre Antônio Vieira e conseguiu me explicar o que o Padre Antônio Vieira estava me dizendo. Não aquilo que ela achava que o Padre Antônio Vieira está dizendo. E eu não estou fazendo esse vídeo para dizer, olha, aqui eu sou a maioral e tudo mais. Não, mas realmente para te chamar e te dizer, olha, você precisa começar a compreender os textos, porque isso muda a sua vida. Em que sentido? Às vezes a gente acha que aprender a interpretar influencia somente os textos que a gente lê, somente os livros que a gente lê. Mas isso não é verdade. Então, se você tem o costume de ir à Santa Missa, por exemplo, e você escuta o Evangelho, você escuta as leituras tiradas da Bíblia, se você escuta um padre, um pastor, qualquer pessoa falando, você precisa interpretar o que ela está dizendo. E quantas confusões não ocorrem porque a pessoa disse uma coisa e você não entendeu o que ela disse. Você entendeu o que você acha que ela disse. E isso é muito diferente. Então, quando nós não temos essa compreensão do texto, geralmente a nossa inteligência vai ser movida pelos nossos sentimentos. Então, uma pessoa está fazendo um discurso, ela fala a palavra amor, e naquele momento eu já me abro, já digo, nossa, que lindo que essa pessoa está dizendo. Mas eu ainda não compreendi o que a pessoa falou a respeito de amor. Então, existem muitos autores que são lidos pelas pessoas nos dias de hoje. O autor usa a palavra amor, mas na verdade está falando de ódio, e todo mundo engole aquele texto como se fosse o autor falando de amor. Isso acontece por quê? Porque a pessoa ainda não compreendeu que ela precisa ler e entender o texto, e, sobretudo, que ela precisa colocar na realidade, ver na realidade aquilo que o autor está dizendo. Então, são vários e vários exemplos. Pessoas que fazem discursos com palavras lindas, e por trás do discurso de palavras lindas, não tem nada de lindo, se a pessoa interpretar bem. Então, por favor, esse vídeo é um apelo à inteligência. Eu quero que você seja mais inteligente e que o seu filho também. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você tiver dúvidas, tiver dificuldades de como aplicar isso, deixa aqui nos comentários a sua pergunta, porque pode vir ideias de novos vídeos e também coisas que eu posso trazer aqui para te ajudar nessa jornada. Pois bem, um forte abraço para você, foi uma alegria te ver aqui. Até a próxima!